Fim de semana difícil, hein, pessoal? A gente começou agosto super bem, mas no final de semana a gente deu uma patinada, trocamos aí, mas ficamos um pouquinho negativo, muito por conta de alguns favoritos que não corresponderam, principalmente aí o Cruzeiro, o Grêmio. Assim, foi um fim de semana que poderia ser melhor, mas uma coisa que tem sido positiva aqui são os palpites da Série B, né? Peguei alguns handicaps positivos aí e vou chamar a atenção vocês. A Série B tá tão equilibrada que esses handicaps positivos mais um aí são interessantes. Então fique de olho nesse mercado. O pessoal tem geralmente preconceito com a Série B, mas os handicaps esticados tendem a ser uma boa toada. Essa semana tem Copa Libertadores, Sul-Americana e a gente vai ter muito palpite no canal aqui também. E eu sempre lembro vocês que oscilar no mundo das bets é normal. O que não pode ser normal é você perder tudo que você tem por conta de um fim de semana ruim, porque senão você vai estar sempre em risco. Então eu gosto de reforçar aqui essa questão, dizer para vocês que eu não sou invencível, mas que eventualmente a gente vai conseguir retomar o nosso caminho dos greens aí. Beleza? Então vamos que vamos rodar a vinheta, porque tem 3 joguinhos hoje, a rodada ainda não acabou e a gente vai buscar o que é o nosso depois da vinheta. A melhor estratégia para entrar em campo é ter visão de jogo. Mas com tantas opções de bets, fica difícil escolher a melhor. É por isso que eu uso a conta BetPag. Uma conta completa, segura e sem impedimentos para que você deposite e saque como e quando quiser. Pix com cashback, onde suas transferências têm até 1% extra em suas apostas. É isso mesmo, fez o Pix e saiu na frente. É mágico que isso, né? Amigão? É o seu dinheiro em movimento. Peça seu cartão sem burocracias e faça compras em lojas físicas e online. Com o VPAG é fácil e você ainda ganha pontos a cada transferência para trocar por prêmios incríveis. Vem pra VPAG, a conta digital do apostador. E vamos embora, pessoal, porque a rodada ainda não acabou. Hoje a gente tem aqui 3 joguinhos e quem sabe eles, né, apagam aí o que não foi o fim de semana de bastante patinação, né? Ontem a gente ganhou aí no Palmeiras, mas perdemos aí tanto no Grêmio quanto na equipe do Cruzeiro. Era para ter sido um desempenho melhor, não esperava o tropeço dessas duas equipes e acabamos perdendo. E os gols que eu queria no Vasco acabaram saindo antes, né? Ficamos perto de algumas big odds também. Faltou um chute a gol do Veguete para odd 10, faltou um gol no jogo do Grêmio do Sport pra gente bater uma odd 5. Então, assim, passamos muito perto e foi realmente uma pena. Hoje a gente começa com o jogo do Juventude contra o Corinthians, um confronto que tende a ser aqui bem interessante, mas um confronto de dois times que vêm oscilando e não são confiáveis. O Juventude, ele tem a volta do Thiago Carpini, treinador que vai tentar fazer o time escapar da Série B. O desempenho geral do Juventude não é muito bom, o time aqui perdeu simplesmente 8 dos últimos 10 jogos e a pior defesa de todo o campeonato. O time vem de uma derrota diante do Santos, onde pelo menos conseguiu produzir ofensivamente. Foram muitas chances criadas, o Juventude nunca tinha criado tanto fora de casa, 8 escanteios, mas os 3 gols sofridos aí colocaram o time numa posição ingrata, a 19ª colocação. O time hoje vai ter aqui a ausência do meia Lucas Fernandes, que está com uma lesão na coxa, e outra baixa é o zagueiro Winker Angel, que levou o 3º amarelo. A tendência é que o Abner seja titular na posição e o Juan Carneiro substituiu o Gustavo na partida anterior, pode ganhar sequência. Gabriel Veron, Taliari e Gilberto é o trio ofensivo do Juventude e é um trio que eu particularmente gosto. A média de gols do Juventude aqui ela é muito baixa, mas é um time aqui que consegue criar chances e é muito por conta do desempenho fora de casa. Em casa, o desempenho do Juventude ele melhora bastante, tanto em média de gols, ó, sai de 0.4 para 1.4, então uma média realmente muito relevante aqui para um time que consegue criar e que tem na maior esperança de permanecer na Série A justamente esses jogos em casa. O time hoje vai enfrentar o Corinthians, que chega bastante animado aqui por este confronto, após ter conseguido a classificação diante da equipe do Palmeiras na Copa do Brasil. Venceu por 2-0, o Palmeiras teve um expulso e o Corinthians em Copa e com o time titular, ele é realmente muito digno, um time que pode brigar sim por muitas coisas. O problema é que hoje, mais uma vez, o time tem desfalques, né? Jogadores importantes, inclusive. O Depay e o André Carrijo são baixas aqui, então o Thales Magno e o Breno Bidon devem fazer a vez, um no meio campo, né, e o outro na frente. O Thales Magno é um jogador interessante, inclusive, consegue finalizar, olho nas finalizações dele. De resto aí, o Yuri Alberto vai estar presente, o Gustavo Henrique elevando o patamar defensivo e também o André Ramalho. O Corinthians fora de casa ele alterna vitórias, derrotas e empates, inclusive são 4 vitórias com 3 empates e 3 derrotas, o equilíbrio mesmo de desempenho fora de casa e ele tá favorito nas casas aqui, coisa que eu não sou muito fã. Eu acho que o Corinthians, embora chegue com moral aqui, ele tem um desgaste um pouco maior, essa classificação diante do rival, ela certamente foi muito comemorada, o time tem desfalques hoje e o Depay e o Carrijo são desfalques relevantes
e o Juventude ele está num viés de melhora, mas não o suficiente também para poder pegar alguma coisa, porque um time que toma tantos gols como o Juventude, a gente fica muito em risco em qualquer coisa que pegar. Então eu vou recomendar aqui para vocês, pessoal, um bilhete baseado em produtividade do Juventude no primeiro tempo, que é um time que está conseguindo criar chances. O Corinthians joga numa postura mais defensiva fora de casa, então eu quero linhas bem baixas para o Juventude cumprir dentro de casa, pelo menos um escanteio, 4 finalizações, e o Corinthians lá embaixão nas suas finalizações também, porque é um time que tende a jogar um pouco mais retraído fora de casa. Então é o máximo que faz nesse jogo, a linha tá bem cotada aqui na minha visão, linha de over e under também. Jogo aqui para cair na segunda é dos mais arriscados, mas esse bilhetinho aqui pro primeiro tempo é o que eu gosto, é minha indicação para esse jogo. Nos outros dois jogos, pessoal, a gente tem a Série B aqui. E na Série B, por sinal, a gente tá indo bem, né? Eu acho que nos últimas rodadas a gente foi melhor na Série B do que na Série A. Um dos únicos canais que faz aqui a Série B foi o nosso. A gente pegou algumas dicas boas aqui na rodada 21 mesmo. Eu não mandei muitas dicas assim. Por exemplo, aqui no dia 8 a gente queria gols, os gols saíram antes. A gente pegou o handicap da Chape, ganhamos aqui. Pegamos o handicap do Remo, ganhamos aqui. Aqui eu acabei não enviando nada, mas tudo que eu ia enviar acabou batendo. Eu ia pegar o menos 0,25 do Goiás, ia pegar o dupla chance do Novo Horizonte, mas achei as cotações baixas. E ontem também não gostava de muita coisa não, porque achava esticado. Mas enfim, o desempenho na Série B tá bem interessante. Vamos tentar pegar aqui dois greens hoje. O primeiro jogo do Criciúma contra o Atlético Paranaense, dois times que estão no meio de tabela, querendo subir na tabela de classificação, e dois times aqui que vêm para essa partida animados, né? O Criciúma com bons jogos dentro dos seus domínios, mas que no último confronto aqui acabou derrotado diante da equipe do Operário. Pelo menos o time tem voltas importantes hoje que não estavam no último jogo, né? Então hoje o time vai ter aqui 3 titulares, que são o Benevenuto, zagueiro, Gui Lobo e também o Diego Gonçalves. Eles 3 reforçam o time, mas o time perdeu o Leonaldi, que foi expulso, e também o Ian Souto, que foi suspenso. O Criciúma estava numa sequência de muitos jogadores pendurados, então a tendência é que nas próximas rodadas tenha algumas mudanças mesmo. Do outro lado, a gente tem o Atlético Paranaense, que chega com uma injeção de moral absurda. O desempenho geral do Atlético Paranaense ele é muito ruim. Na Série B, inclusive, a 12ª colocação para o time que se esperava que fosse brigar pelo título, mas a classificação diante do São Paulo dá um ânimo muito grande e esse time agora tende a ter uma arrancada na minha visão. O atacante Luiz Fernando volta a ser a opção hoje, é um jogador que pode agregar bastante, tá? Mas a tendência é que o time vai ser o mesmo que jogou diante do São Paulo, com a frente aí tendo o Mendonça e também o Viveiros, uma frente bastante veloz e criativa. Os jogos do CAP, eles têm sido bastante movimentados e eu vou recomendar aqui o mais de um gol nesse jogo. A linha tá em 1,5, 1,55, então a gente vai ter o mais de um bastante rápido. A gente teve aqui pelo menos um gol em 100% dos jogos dessas equipes recentemente, mais de 1,5 em 60% dos jogos, e o 2,5 aí ele cai demais. Então assim, para poder pegar o over 1 nesse cenário é muito bom, vai dar aí com 25 minutos, 30 minutos eu acho que já dá, e a gente precisando aí de pelo menos um gol para dica reembolsada e 2 ou mais para ser tudo nosso. Eu gosto das linhas aqui, achei que a linha tá um pouquinho forçada para baixo, num jogo de necessidade de ambas as equipes e de ataques que tem criatividade, tá? No segundo jogo, pessoal, a gente tem aqui o Paysandu recebendo a equipe do Vila Nova, e o Paysandu, embora ele esteja numa sequência aqui de 9 jogos de invencibilidade, ele não sai da zona de rebaixamento, né? Ele tá aqui em 19º, mas isso não é nem porque o time vem mal, é porque tá muito embolado a Série B, ninguém consegue deslanchar. Então você vê a distância aqui do Volta Redonda, do América mesmo, que tá na zona de rebaixamento, 21, para aqui são 6 pontos, cara, pro 9º colocado, sabe? 2 vitórias, você sai da zona de rebaixamento para ter possibilidade de brigar pelo acesso, sabe? Então tá muito realmente parelho essa Série B, o que torna todos os jogos muito parelhos, e aí super favoritismos, como a gente tem pegado contra, né, são interessantes. Então nesse cenário, handicaps mais um, são sempre bons, porque os jogos são tão equilibrados, os times estão custando a vencer, quanto mais por um gol de diferença. Nesse jogo aqui a gente tem o Paysandu favorito diante do Vila Nova que tá em 9º aqui. O desempenho em casa do Paysandu é um desempenho oscilante de apenas 10 pontos, mas o Vila fora de casa também não é muito forte, tem 8 pontos, perdeu 6 jogos fora de casa, então não dá para confiar nem tanto no mandante como também no visitante. Para o jogo de hoje aqui, o Paysandu vai ter algumas mudanças, não vai poder contar com o Anderson Leite, que está suspenso, mas conta com o retorno do Mylor, que cumpriu suspensão. O Edinho e o Rossi se recuperaram de lesão e podem pintar num time que é interessante ofensivamente também, com bastante movimentação. Do outro lado a gente tem o Vila, que vai ter aqui um novo treinador, o Paulo Turra, não vai poder contar aí com o lateral direito Elias, e a tendência é que o Thales, que recém-contratado, seja o titular. Ele, se não me engano, ele era do América, esse Thales aqui, tá? No meio-campo, o Paulo Turra também deve abrir mão do esquema com 2 volantes para poder jogar com o Arilson, então o time jogar num 4-2-3-1 com o Gabriel Poveda lá na frente e o Júnior Todinho também.
Novo treinador, geralmente preocupa um pouco mais com o lado defensivo, organizar a casa, mas o Villa tinha um time aqui que tem um lado ofensivo interessante, né? A média de gols aqui é interessante, de gols sofridos também. Mais uma vez eu vou no mais de um gol, tá, pessoal? 90% dos jogos com pelo menos um gol, 60 e 70 para ter mais de 1,5. Jogo de necessidade grande para os times. Paysandu faz jogos movimentados dentro de casa e eu gosto dessas linhas. Mercado de cantos para o Paysandu aqui também, até para os dois, ó, bem interessante, tá? Mais de 9,5 escanteios aqui, com as médias de cantos que eles têm, é interessante também e pode pegar, às vezes, uma linha mais baixa para bilhete também. Beleza, pessoal? Então, esses são os meus palpites para esta rodada da Série B e eu pergunto a você quais os seus. Só pedir para vocês tomarem cuidado aí em finalizações de jogadores da Série B, porque ainda não tem substituição mais na Série B. Então, eu acabo ficando um pouquinho mais receoso em relação a esse mercado. Tranquilo? Mais dicas vão estar no meu grupo gratuito, link no primeiro comentário fixado. E essa semana a gente vai ter aí as dicas da Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e também algumas aí, quem sabe, da Liga dos Campeões. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço.